Olá, tudo bem com vocês? Estamos juntos novamente para estudar a palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que o Espírito Santo tem estado conosco todos os dias e é um privilégio nós aprendermos da Bíblia como palavra de Deus. Nós temos a expressão do cristianismo protestante que, a partir de Lutero, vem com o que é conhecido na teologia como cinco solas, e entre estas cinco nós temos sola escritura, somente as escrituras, que é a base para o cristão protestante. Então, nós cremos na Bíblia como única regra de fé e prática, direção espiritual, revelação de Deus e a palavra de Deus escrita para que nós possamos pautar a nossa vida de fé, a nossa vida física, a nossa vida social, a nossa vida relacional, diante dos parâmetros e de tudo que Deus colocou para que nós vivamos e sigamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, juntos hoje, nós vamos estudar um pouco a respeito da importância da Bíblia. Você já parou para pensar o quão é importante a Bíblia, principalmente em nossos tempos, porque existe um movimento muito forte hoje, de maneira geral, querendo descredenciar a Bíblia como um livro verdadeiro, como um livro sagrado, como palavra de Deus. Existem muitas pessoas empenhadas em apresentar erros, contradições, e tudo isto faz parte de maldade humana dentro de uma perspectiva social, mas também isto faz parte de uma negação acerca de Deus, da sua presença, da sua revelação, dos seus cuidados, da sua integridade, do seu caráter. Afinal, desde o início já foi feito desta maneira, desde o início a rebelião do inimigo de Deus na região celestial, aquele que era o querubim ungido e se torna Satanás, o diabo, desde o início ele está questionando o caráter de Deus. E é claro que isto vai ficar cada vez mais acentuado, cada vez mais forte, e nós temos que tomar muitos cuidados acerca da nossa interpretação bíblica, nossa interpretação de fé, o nosso relacionamento com Deus e trazendo uma espiritualidade verdadeira e sadia dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, como única regra de fé e prática. Então, o que nós precisamos compreender em primeiro lugar? O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de escritos onde Deus fala através de pessoas que deixaram o registro desta fala de Deus. Muitas outras coisas foram escritas, mas o que nós cremos que na condução do Espírito Santo, o próprio Deus determinou aquilo que ficaria como texto sagrado. Então, claro que utilizando o próprio ser humano nas suas limitações de compreensão, nas suas escolhas, na sua observação, mas ao longo de milhares de anos, Deus foi selecionando o que fica, o que não fica dentro do que é sagrado. E é aquilo que nós chamamos de cânon bíblico, ou seja, o conjunto de todos os escritos para que nós possamos compreender melhor a vontade de Deus. É por isso que nós temos o texto de Hebreus capítulo 1, que vai falar a respeito deste início desta revelação. Quem escreve Hebreus, nós atribuímos, né, quando estudamos um pouco mais a fundo a teologia, Hebreus é um livro sem autoria direta, e eu e muitos outros teólogos atribuem a autoria ao apóstolo Paulo. Nós não podemos firmar categoricamente isto, mas temos todos os indícios que seja ele que tenha escrito o livro de Hebreus. Hebreus é um livro que se refere ao povo de Deus, para todo o povo de Deus. Então, você faz parte do povo de Deus, você também faz parte dos hebreus. Hebreus, porque Abraão, que é o pai da fé, veio ali da região de Hebrom, então, por isso, todos os descendentes de Abraão pela fé são hebreus também. Justificados pela fé, são israelitas.
Então, aqui nós temos em Hebreus capítulo 1, olha o que o texto diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, essa introdução, falando a respeito de Jesus, a revelação plena e completa de Deus naquilo que o homem é capaz de alcançar, e falando que Jesus ele veio cumprindo tudo aquilo que foi escrito antes pelos profetas, porque Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas diferentes. Olha o versículo 1 aqui de Hebreus 1. Havendo Deus outrora, ou seja, no passado, havendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, observe esta introdução. Deus no passado falou muitas vezes e de muitas maneiras. Falou como? Através de sonhos, através de visões, através de revelações diretas, através de aparições, através da revelação do seu poder, como as exortações chamadas de pragas do Egito. Também nós temos ali a abertura do mar, as curas, as ressurreições que foram feitas pelos profetas na antiguidade, a palavra de Deus revelada, instruindo o povo nas guerras, como atacar, como se defender, como se posicionar. Então, nós temos o poder de Deus agindo através de pessoas como Davi, por exemplo, antes ainda de se tornar rei, mas estava ali já de frente a Golias e dirigido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ele ali venceu o gigante apenas com uma pedra, com uma funda, que fez o gigante cair, e depois da queda ele lhe cortou a cabeça, vencendo definitivamente. É claro que um jovem como Davi, que nem era um guerreiro, não teria chance humana contra um gigante. Ali nós vemos a ação de Deus, o poder de Deus. Então, quando o texto de Hebreus, capítulo 1, fala que Deus outrora, no passado, falou muitas vezes e de muitas maneiras, ele está se referindo a todo esse conjunto da maneira de Deus se expressar e de se revelar ao ser humano. E nós, temos, graças a Deus, o registro de tudo isso na Bíblia. Esse conjunto das ações de Deus, dos cuidados de Deus, do direcionamento de Deus. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Por que esta expressão aos pais? A relação que tem, por exemplo, com Abraão, que é chamado de pai da fé. Na verdade, todo aquele que te apresenta um caminho, que te aproxima de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, esse passa a ser o seu pai espiritual, porque ele está te ensinando, ele está te instruindo, ele está te direcionando para uma estrutura de crescimento, de conhecimento pessoal, espiritual, social, familiar, em todas as áreas que o ser humano precisa crescer e conhecer para que tenha vida com qualidade. Então, nós temos aqui essa referência dos pais, porque são as pessoas que inicialmente trouxeram a revelação espiritual, a revelação de Deus, a palavra de Deus para os outros e para si mesmo em primeiro lugar, mantendo a integridade, a fidelidade, mantendo a comunhão e a harmonia da sua vida com a palavra de Deus e os seus ensinos. Então, aos pais, pelos profetas, os profetas, sacerdotes, aqueles que tinham o contato direto com
o mistério da fé, o mistério da espiritualidade, aqueles que se dedicavam e se aproximavam mais diretamente a Deus pelas orações, pelo Espírito, buscando compreender melhor para poder instruir o povo segundo a vontade de Deus. E essa figura do profeta, ela era tão marcante, tão importante, tão necessária, que num primeiro momento, aquilo que nós chamamos de teocracia, porque o povo de Deus não tinha um governo humano, era Deus quem governava o povo. Então, por isso, nós chamamos de teocracia. Teu, né, tel é Deus, ali na expressão grega, e o teocrático, o governo de Deus. Então, a teocracia era o início do povo de Deus, onde Deus governava, mas ele falava através de quem? Dos profetas. Nós temos, por exemplo, ali até o texto de 1 Samuel, aonde, naquele momento, nós temos Samuel como um profeta que está falando, ali é o porta-voz de Deus, ali Deus é o legislador, é ele que governa o seu povo, mas o povo começa a pedir uma referência humana. E Samuel fica muito bravo com isso, porque ele se sente rejeitado, porque ele sabe que o povo está rejeitando a autoridade de Deus. E aí ele fica chateado, reclama, e Deus conversa com ele e fala: Samuel, você não precisa ficar assim, porque o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Eles querem um governo humano, eles querem ter alguém físico, alguém que possa ser visto, possa ser tocado, mas não imaginam o prejuízo que possam ter com isso. Só que, né, de fato, eles estão rejeitando a mim e não a você como profeta, porque o profeta simplesmente estava representando a Deus e a sua palavra. Não era o profeta o líder, não era o profeta o governador. O governador era Deus, mas eles queriam um governo humano. E pediram e elegeram Saul como ali o seu imperador, como seu governador, para ter um governo humano, e aí começa a diferenciar a teocracia. Ela deixa de ser a teocracia, apesar de que os profetas continuam existindo, instruindo, mas a autoridade, agora passado para um ser humano, né, acaba limitando Deus, e isto é possível por quê? Como que se limita Deus em todo o seu poder, em toda a sua autoridade? Deus é limitado pelo livre-arbítrio que ele mesmo deu ao homem. E o livre-arbítrio, ele se trata a respeito das escolhas que são feitas para todas as coisas. Você tem o livre-arbítrio dentro de escolhas. Você não tem um livre-arbítrio pleno, porque você não pode criar tudo o que você quer, você não pode, de fato, ter tudo o que você gostaria de escolher. Até porque você não tem o poder de criar. Somente quem tem um livre-arbítrio pleno é Deus, porque o que ele quiser, ele cria. Agora, nós, dentro do que na humanidade nós chamamos de livre-arbítrio, na verdade, o que nós temos é escolha dentro daquilo que já está proposto, dentro daquilo que já está oferecido, dentro daquilo que Deus deixou para que eu escolher, para eu escolher. Então, dentro dessa escolha, eu posso escolher, inclusive, servir a Deus ou não. Eu posso escolher ter Deus como autoridade sobre a minha vida ou não, porque isso faz parte do amor. Amor, quando você tem um amor de fato, o amor tem que incluir a liberdade de escolha. Não existe amor obrigatório, amor forçado, não existe direito obrigatório. Né? Só em alguns lugares, como o Brasil, por exemplo, que nós temos o voto obrigatório como um direito, né? Um direito que se obriga a fazer. Mas, na verdade, a liberdade real é quando você tem consciência e tem uma escolha livre. Então, a isso nós chamamos de livre-arbítrio. Quando nós tratamos aqui esta expressão
do cuidado de Deus. Então, até a eleição de Saul, nós tínhamos uma teocracia, Deus cuidando de tudo através dos profetas. Então vamos voltar aqui, texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E quem é o Filho de Deus? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E o Filho é Jesus Cristo. É este Filho que nós seguimos, é este Filho que nós o recebemos como Senhor para que ele seja o Salvador de nossas vidas. Então, nos últimos dias, ou seja, nos dias ali em que eles estavam escrevendo e transmitindo a palavra de Deus no tempo dos discípulos que se tornaram apóstolos, e agora também o apóstolo Paulo, e todos aqueles que estavam seguindo os ensinos de Jesus Cristo, e por isso eram chamados de cristãos, estes agora estão seguindo a Jesus Cristo, como diz um hino, né, uma canção nossa que nós temos no Inário que fala a respeito disso. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. A questão aqui é que nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, ele está falando a respeito de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Jesus é o Deus que se fez carne, habitou entre nós para nos mostrar o propósito de Deus na criação humana e como nós podemos viver segundo a vontade de Deus, olhando para Cristo. Nós temos que ter Cristo como objetivo de vida, e é por isso que nós somos cristãos. Como o apóstolo Paulo chega à conclusão de que nós reproduzimos tanto os ensinos de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo em nossas vidas, nós reproduzimos de tal forma a ponto de falar como o apóstolo Paulo, que agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu penso como ele, porque eu vou agir como ele, porque eu me relaciono com as pessoas segundo os seus ensinos, segundo a sua maneira de ser, segundo o seu caráter, segundo a sua personalidade. E para isso, muito de mim eu tenho que anular, eu tenho que deixar morrer para que eu possa ter, de fato, uma estrutura saudável segundo a orientação e a prescrição da pessoa de Jesus Cristo. Então, eu tenho que pautar a minha vida segundo a Bíblia, que é onde está escrito todos os ensinos, a revelação de Deus e o direcionamento de Deus para todo ser humano, e desta maneira, ao longo do tempo, eu vou deixando de lado aquilo que é prejudicial, conhecendo o bem e o mal que o mundo oferece, discernindo entre os dois o que é realmente bem e o que é realmente mal, desprezando o mal e escolhendo o bem. É assim que nós vivemos como cristãos. E este é um processo chamado de santificação, que é um processo para toda a vida. Durante toda a vida, nós estamos nos santificando, aprendendo a viver segundo os padrões de Deus, segundo a vontade de Deus para todos nós. E como diz o texto de Jeremias 29:11, onde Deus fala: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de fazer o bem e não o mal, para chegar ao fim que você deseja. Então, Deus, ele caminha conosco, ele nos instrui e ele quer que nós aprendamos a discernir entre o bem e o mal, que possamos desprezar o mal e escolher o que é bom. É este o propósito de Deus. Então, para isso, Jesus Cristo veio e, vivendo aqui neste mundo, nos mostrou que é possível viver segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo os desígnios de Deus. Então, aqui fala, olha, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E aí nós temos aonde ficou registrado o que o Filho falou.
Se nos últimos dias ele falou pelo Filho, que é Jesus Cristo, então, no início, voltando lá no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aonde está registrado isso? Está registrado na Bíblia, naquilo que é conhecido como Antigo Testamento, porque ele falou no passado aos pais pelos profetas. Então, nós temos, desde Gênesis, iniciando ali pelos escritos de Moisés, até chegar na nossa versão bíblica em Malaquias, né, concluindo o Antigo Testamento. Então, esse primeiro momento aqui da revelação de Deus é esse texto que Hebreus 1 está falando, que havendo Deus falado outrora de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Como é que eu sei o que os pais falaram? Como eu sei o que os profetas falaram? Porque tudo está registrado na Bíblia, naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Agora, o texto continua falando no versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aonde está registrado o que o Filho falou? Está registrado no que nós chamamos de Novo Testamento, que agora vai começar na nossa versão bíblica comum, a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, por exemplo, mas ela vai começar em Mateus e termina em Apocalipse. Então, esse conjunto dos livros de Mateus a Apocalipse do Novo Testamento, esses, né, são as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, foi o que o Filho falou nos últimos dias, né? E para que tudo isso foi registrado? Qual a necessidade do registro bíblico? Ora, isso é muito simples compreender. Se não fosse registrado o que os pais falaram aos profetas, nós não saberíamos nada do que foi falado no passado. Se não fosse registrado o que Jesus falou, o Filho falando agora nos últimos dias, nós não saberíamos nada do que Jesus falou. Né? Só existe memória quando existe registro. Até porque é só você olhar, pensar um pouquinho na sua própria família. Você lembra de alguma fala da sua avó, da sua bisavó? Você lembra de alguma frase, de alguma palavra que eles falaram que marcou, ficou na sua memória? Você pode até lembrar, mas mesmo que você lembre, quantas pessoas conhecem essa frase? Provavelmente só você e a sua família. Por quê? Porque foi falado para você e não foi registrado e divulgado de maneira pública. Então, se é falado somente em particular, além de atingir somente um grupo muito pequeno, ele vai perder a memória com o tempo e não vai alcançar outras pessoas. Então, a questão da escrita bíblica necessária, tanto do Antigo Testamento, que foi escrito, né, pelos profetas aos pais, né? Agora, e agora o Novo Testamento, as palavras de Jesus, escrito pelos discípulos que se tornaram apóstolos e também uma grande parte escrito pelo apóstolo Paulo, estes escritos são importantes para o registro da memória, o registro da veracidade, até porque Jesus fala em João capítulo 16 que quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Agora, como fazer lembrar de todas as coisas se eu não vi, se eu não ouvi, se eu não li? Para poder lembrar, eu tenho que ter visto primeiro. Para poder lembrar de um texto, eu tenho que ter lido esse texto primeiro, ou pelo menos ouvido esse texto primeiro. Por isso que a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado, felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então, vocês que estão acompanhando esse estudo, vocês que estão acompanhando esse momento, né, vocês são felizes, porque vocês pararam para ouvir, vocês pararam para crescer, para aprender a respeito da importância da Bíblia. E não existe livro no mundo mais importante do que a Bíblia. Por quê?
porque ele revela o Deus criador de todo o universo a nós, nos revela a nós mesmos, revela propósito, objetivo e nos conduz para que em todas as coisas nós sejamos honrados e bem-sucedidos. Então, não vale a pena dedicar tempo para estudar esse livro? É claro que vale. É um livro que vai te conduzir ao sucesso, ao bem-estar, à alegria verdadeira, à felicidade, à paz que excede todo o entendimento, porque não depende das circunstâncias humanas. Então, nós temos, né, que ler a Bíblia, a palavra de Deus. E lendo, é claro que ninguém vai decorar a Bíblia por inteiro, mas o que Jesus nos promete é o quê? Que quando nós precisarmos de orientação, de solução de algum problema, de direção para algum projeto, nós seremos lembrados pelo Espírito Santo de textos bíblicos, porque é assim que Deus fala conosco, através da sua palavra. Então, qual é a nossa parte? A nossa parte é a leitura. Nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus, todos os dias. Temos que ler a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse, ler a Bíblia inteira. E aí nós vamos ter discernimento espiritual para agir segundo a vontade de Deus e conhecer de fato aquilo que nos prejudica e aquilo que pode nos levar à integridade, à honra e ser bem-sucedido na vida, na família, na sociedade, no trabalho, em tudo o que você seguir segundo as orientações da palavra de Deus, a Bíblia, você será bem-sucedido. Então, aqui nos últimos dias, falou pelo Filho. Qual que é a importância da Bíblia? A importância da Bíblia é que ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e Deus fala conosco através da sua palavra. Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas terceirizando a comunhão, a fala com Deus. Nós precisamos, claro, aprender uns com os outros. Eu estou aqui falando porque eu já aprendi com alguém. Vocês estão aprendendo comigo e nós vamos aprendendo uns com os outros. E isto é normal de todo ser humano. Mas, primeiramente, nós não podemos esquecer que temos que aprender diretamente com Deus. E como que eu vou fazer isso? Lendo a Bíblia, me colocando em oração, buscando em espírito e em verdade. Aquilo que eu não entendo, eu busco alguém que possa caminhar comigo, que possa explicar para mim, que possa me dar um estudo bíblico, que possa me orientar dentro da palavra de Deus. É isso que nós fazemos o tempo todo. Agora, eu tenho que ter a minha comunhão pessoal com Deus. Você precisa ter a sua comunhão pessoal com Deus. Você não pode terceirizar o diálogo seu com Deus o tempo todo. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Então, o que ele faz? Ele liga um rádio, ou coloca um CD, ou puxa hoje, né, nos sistemas de mídia, para ouvir uma música de fé, né, algo que tem a palavra de Deus ali implícita, faz parte daquele contexto. Então, ele vai ouvir uma música, às vezes ele puxa uma mensagem no YouTube, uma mensagem nos sistemas gerais aí de propaganda e mídia, né? Ele vai buscar através do rádio, ele vai na igreja para ouvir aquilo que está sendo falado, e tudo isso está certo, não tem nada errado nisso. O problema é que não pode ser só isso, porque você não precisa ficar a todo momento terceirizando a voz de Deus através de outra pessoa. Veja aqui que no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala que isso aconteceu no passado. Por que isso aconteceu no passado? Porque as pessoas não eram habitação do Espírito Santo e não tinham acesso direto a Deus. Hoje, Deus habita em você. Deus não habita numa igreja, numa denominação, numa vertente
cristã, né? Deus não habita num lugar físico que ele mesmo não tenha construído. E ele diz isso, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então já começa a nossa relação com Deus a partir dessa compreensão de que ele habita em você porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Você é criação de Deus e passa a ser filho quando o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, a Jesus Cristo, e passa a ser a habitação do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo para viver em novidade de vida, para ter crescimento espiritual a todo momento, para ter comunhão, para ter diálogo com Deus. Então, não fique o tempo todo terceirizando a sua comunhão com Deus. Ore, leia a Bíblia, deixe Deus falar diretamente com você. Isto é uma necessidade humana. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, no passado, agora falou pelo Filho. O que nós temos que fazer? Ler a Bíblia para saber o que o Filho falou, para saber o que foi falado no passado. O que aconteceu no passado nos dá a segurança e a esperança da integridade de Deus, né, de que ele vai cumprir a sua palavra e vai continuar conosco em em todos os momentos, em todas as situações, nos dirigindo, nos fortalecendo, trazendo de fato o que é necessário para que nós compreendamos a sua vontade. Então, nos últimos dias, ele falou pelo Filho. Então, nós temos aqui a construção da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Claro, de uma maneira bastante simples e resumida, para que você possa entender. Agora que nós temos a Bíblia em nossas mãos, nós temos o que nós chamamos um cânon fechado, ou seja, um conjunto de livros que tem a revelação completa de Deus, e é por esta revelação que nós vivemos, porque a Bíblia, para o cristão, é a única regra de fé e prática para o cristão protestante. E mesmo para o cristão católico, né, também tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas também tem uma extensão a respeito da sua expressão de fé com os pais da igreja, que são os ensinos ali, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, e outros pais da igreja que também, né, escreveram o Orientário, e ali tem as suas coleções conhecidas como patrísticas, né, também tem ali a norma da igreja, a tradição da igreja. Então, mas tudo conduzindo para a Bíblia, né? Porque todos nós, como cristãos, independente de protestantes ou católicos, mas todos nós, como cristãos, temos a Bíblia como regra de fé e prática. A diferença é que, no caso do protestantismo, ele vai buscar exclusivamente a Bíblia. No caso do catolicismo, ele tem a Bíblia e mais a tradição da igreja e a patrística dos primeiros pais da igreja, que também são muito interessantes, vale a pena o estudo, como diz o apóstolo Paulo, examinem tudo e retenham o que é bom. A Bíblia não fala para a gente descartar, ela fala para que nós examinemos todas as coisas e retenhamos aquilo que é bom. Feito a Bíblia, o cânon fechado agora pelos concílios, né? Inclusive o concílio do Novo Testamento, ele foi firmado pela Igreja Católica. Nós temos a vertente protestante de que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, mas quem definiu o cânon da Bíblia, né, principalmente no Novo Testamento, aqui que vai trazer essa perspectiva da voz do Filho, da voz de Jesus Cristo, quem definiu, né, de fato, foi a Igreja Católica e preservou, né, porque se não fosse essa intervenção e essa preservação, dificilmente nós teríamos a Bíblia hoje.
Então, nós temos aqui o cânon agora do Novo Testamento, mas temos a Bíblia completa, que não deve ter nenhum acréscimo. Por quê? Qual a finalidade da Bíblia agora? Olha o texto aqui de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, né? Nós temos um texto bastante conhecido, que olha o que ele nos diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Olha o que diz. Tu, porém, é Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Então, ele escreve assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui nós temos a finalidade da Bíblia. Por que Deus deu o trabalho de fazer toda essa revelação? Por que Deus deu o trabalho de fechar um cânon e preservar este cânon para que ele chegasse em nossas mãos hoje? Por quê? Olha o que diz o versículo 14. Primeiro, nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos e fomos inteirados, né, sabendo de quem aprendemos. Você sabe que você aprendeu de Deus? Você sabe que a Bíblia que foi escrita é a palavra de Deus e o que você está aprendendo de Deus. Por isso, a importância do estudo bíblico, né? Você sabe de quem você aprendeu. E fala aqui, ó, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Olha aqui o que Paulo está falando para Timóteo, a importância dos pais transmitirem o ensino bíblico para os seus filhos. Desde a infância, você sabe das sagradas letras. Ele está falando, você estuda a Bíblia desde criança. Você participou, né, dos estudos bíblicos, da escola sabatina, para outras vertentes aí do cristianismo, para a escola dominical, no catolicismo, né, o catequismo. Então, mas desde criança, vocês estudaram a Bíblia. Então, o que ele está falando? Você estudou a Bíblia, continue estudando. Por quê? Porque você vai se tornar sábio. Olha o que o versículo 15 fala. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Este é o propósito da Bíblia, levar você à salvação. Você vai viver bem nessa vida e vai ser bem-sucedido e ainda vai ter salvação e vida eterna. Observe a importância da Bíblia. O que a Bíblia vai fazer com você? Ele vai fazer com que você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa respeitada, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que, se optar por viver sozinho, solteiro, vai ter toda a integridade e dignidade de uma pessoa, né, dentro da sociedade do seu trabalho, né, da sua família. Agora, se optar pelo casamento e se optar no casamento por ter filhos, seguindo a palavra de Deus, você vai ter um bom casamento estruturado, você vai ter filhos educados segundo a vontade de Deus e realizados na vida. Nesta vida, vai ser bem-sucedido, vai ser suprido nas suas necessidades. E no final de todas as coisas, você ainda vai ter a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, observe que a Bíblia ela trata de todos os aspectos do ser humano, tanto para essa vida quanto para a eternidade. Ela cuida bem de todos aqui nessa vida e nós, na volta de Jesus, teremos a ressurreição e a vida eterna proposta pelo Deus desde o início que nos criou para sermos eternos. E ele fala, olha, as sagradas letras, a Bíblia,
ela vai tornar você sábio para salvação pela fé em Cristo Jesus. Pela salvação, pela fé em Cristo Jesus. E o que é fé no parâmetro teológico bíblico? Fé não é simplesmente aquilo que eu acredito, mas aquilo que eu assumo como verdade e coloco em prática. Eu tenho que praticar aquilo que eu acredito. Gilberto Gil, ele canta uma música falando que a arte é viver da fé, só não se sabe fé em quê. Não, nós como cristãos, nós sabemos a fé em quê? A fé em Cristo Jesus, a fé na Bíblia. Nós acreditamos que os ensinos de Deus podem nos conduzir para ter integridade, para termos harmonia, para sermos felizes, apesar dos problemas e das adversidades deste mundo. Porque nada neste mundo é permanente, a não ser o conhecimento, a sabedoria que você pode adquirir para, quando Jesus voltar na ressurreição, você continuar na eternidade crescendo em conhecimento e sabedoria. Agora, o que é físico, material deste mundo, tudo será perdido, né? Tudo ficará aqui. Não existe bem material, nem, né, o nosso próprio corpo, né, também ele não vai ter essa perspectiva da vida eterna, porque na ressurreição nós teremos um outro corpo que a Bíblia fala que é um corpo glorificado e incorruptível, aquele corpo onde não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então, toda a Escritura, olha o que diz o versículo 16 aqui, de 2 Timóteo 3, toda a Escritura. O que é toda a Escritura? Você vê que no versículo 15, ele chama a Bíblia de Sagradas Letras, no versículo 16, ele chama de Escritura, porque foi escrito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, você pega a Bíblia, que é inspirada por Deus, ela serve para quê? Ela é útil para o ensino? Ela é muito útil para o ensino, né? Nós precisamos de outros ensinos que não contém na Bíblia, né? Precisamos. Nós temos, por exemplo, ensinos profissionais, ensinos técnicos, ensinos químicos, que a Bíblia não tem essa proposta de formar um profissional em alguma área específica. Então, a Bíblia não ensina sobre isso. Mas você tem outros meios para alcançar, né, esse tipo de ensino. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil, né? Útil não quer dizer que ela seja totalmente suficiente, né? Agora, ela não é totalmente suficiente nos aspectos humanos, né? Porque nós precisamos desenvolver profissão, nós precisamos desenvolver alguns aprendizados que faz parte da nossa cultura e das nossas inter-relações humanas, né, que não estão registrados na Bíblia, né? Então, precisamos, mas ela é útil, né, para o ensino, e se a gente aprender só o que ela é útil, a gente já vai viver muito bem, porque, olha, ela é útil para o ensino, para a repreensão, ou seja, quando precisa de corrigir, ela corrige, para a correção, ela repreende, ela corrige, para educação na justiça. O que é educação na justiça? Justiça é a palavra de Deus, aquilo que é justo, aquilo que está em paralelo à palavra de Deus. E andar na justiça, ser educado para a justiça, é ser educado a colocar a palavra de Deus em prática, colocar a Bíblia em prática. E qual que é a finalidade de tudo isso? Isso vai me levar aonde? Eu vou chegar aonde? Olha aqui o versículo 17. A fim de que todo homem, todo ser humano de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que a Bíblia chama de perfeição? É possível ser perfeito? Jesus ele fala em Mateus, ele fala, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Depois o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele explica o que é perfeição.
ele fala: naquilo que você aprendeu, seja perfeito. Então, o que é perfeição à luz da Bíblia, dentro da fala de Jesus? Nos últimos dias falou pelo Filho, e o Filho fala: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Olha o parâmetro que ele está colocando. Seja você perfeito como Deus é perfeito. Né? E o que é perfeição? É colocar em prática aquilo que você já aprendeu de ser correto, digno, justo, bom, segundo a orientação de Deus. Então, Deus pratica tudo que é bom porque ele tem pleno conhecimento? Sim. Então, Deus é absolutamente perfeito em todas as coisas. Agora, nós somos falhos em algumas coisas, mas naquilo que nós já aprendemos, sejamos perfeitos. Aquilo que você já sabe como deve fazer, faça direito. Aquilo que você diz professar de fé, creia de fato e desenvolva a sua fé. Aquilo que é de fato, né, praticado para você ter comunhão, proximidade com Deus, para você ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e ser dirigido pelo Espírito Santo, seja fortalecido pela palavra de Deus, seja guiado pela palavra de Deus. Deixe Deus cuidar de você de um modo muito especial. Deixe Deus dirigir sua vida. Deixe Deus ser Deus para você. Simples assim. Então, a finalidade da Bíblia é o quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você tem que ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E se nós temos um manual de Deus, uma instrução que, na verdade, olha aqui, é uma constituição celestial para que nós vivamos segundo a vontade de Deus, nós voltamos ao princípio do governo de Deus, que é o quê? A teocracia. Quando nós temos Deus como Senhor de nossas vidas, ele é o nosso presidente, ele é o nosso líder, é ele que é o nosso general, é ele que nos guia, é ele que dita as regras e nós seguimos. Tem muitas questões que nós seguimos pela fé, porque nós, na nossa limitação humana, não compreendemos por tudo, mas nós sabemos que Deus tem razão. E não somos chamados para entender todas as coisas, mas somos chamados para crer, ter fé e colocar em prática. Mesmo aquilo que nós temos dificuldade de compreensão, nós colocamos em prática pela fé, porque nós sabemos que Deus tem razão. E quando colocamos em prática, somos bem-sucedidos em todas as coisas. Então, busque a Deus, leia a Bíblia. A Bíblia é extremamente importante para a sociedade, para a pessoa, para a família, para o trabalho, para todas as áreas humanas. E ela tem o melhor de Deus para você em todas as coisas. Então, agradeço a sua companhia, agradeço por você ter ficado aqui esse momento de estudo bíblico, agradeço pelo seu empenho, pelo seu estudo, pela sua busca de fidelidade e integridade com Deus, que você seja ricamente abençoado e que você consiga alcançar os seus planos e os seus projetos. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando essa palavra. Que o Senhor os abençoe e abençoe a cada família por eles representada. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor teve o trabalho de deixar escrito tudo para que nós vivamos bem, tenhamos honra, tenhamos integridade, dignidade e sejamos reconhecidos como filhos de Deus. E além de ser bem-sucedidos aqui, felizes, em paz, nós ainda temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos, o teu amor e o teu cuidado sobre todos os que nos acompanham e cada família por eles representada. Nós te agradecemos, Deus. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.